Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Nosso primeiro programa de hoje, o primeiro programa em 2019, a gente aproveita aí para poder... com alguns dias de atraso, mas desejar aí a todos um excelente 2019, que a gente consiga aí, muitas conquistas, muitas vitórias, né? Um ano cheio de saúde, de alegrias. E hoje, para inaugurar aí o ano, a gente trouxe o autor Ricardo Rezende. Ele é graduado em biblioteconomia e tem MBA em gerenciamento de projetos. Ele é de Uberaba e ele é voluntário da Conscienciologia. O título do livro dele é justamente sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre voluntariado conscienciológico interassistencial. Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Então, a gente vai querer saber tudo sobre voluntariado com você, tá bom? Tá bom. Em primeiro lugar, você focou seu livro no voluntariado conscienciológico, né? Você foi bem específico. Sim. Você pode falar um pouco aí para os nossos ouvintes? Inclusive, Ricardo, antes eu queria só dizer que a Adriana deu uma boa tarde aqui para a gente, a Isoé também está acompanhando lá de Florianópolis, deu uma boa tarde para mim, para você, desejou um bom ano para a gente retribui, né? E se você tiver interesse em discutir com a gente esse tema, entre, né, no nosso Facebook, envie aí o seu comentário, sua pergunta, né, a sua observação, e a gente vai estar aqui, então, trocando experiências com vocês, tá bom? Então, Ricardo, vamos falar um pouco sobre o voluntariado conscienciológico? Sim, então, primeiro é importante assim, contextualizar, né, por que eu escrevi esse livro. Uhum. Eu, desde a adolescência, eu já me sentia inadaptado à vida do dia a dia. Eu ia para a escola, relacionava com minha família, com os colegas, mas eu me sentia inadaptado porque eu sentia que tinha um vazio, faltava alguma coisa na minha vida para me dedicar. E aí, por um longo tempo, fiquei batendo a cabeça em relação a isso e não achava algo que pudesse preencher esse vazio, né? E aí, quando eu tive conhecimento da Conscienciologia, né, que é essa ciência que estuda a consciência, quando foi divulgado o assunto, me chamou a atenção. E aí eu fui procurar para saber como é que funcionava o voluntariado na Conscienciologia. Você era jovem, Era jovem, tinha 18, 19 anos. Poxa. Então, na época, eu falei, vou experimentar, vou ver como é que é, porque eu já tinha pisado em outras situações, já tinha estado no espiritismo, já tinha também visitado Rosa Cruz, tinha outras áreas que a gente tinha visitado que eu vi que não batia, porque eu não sentia afinidade com aquelas teorias, com as ideias, forma de lidar com aqueles assuntos. Quando eu vi que eles tratavam, na Conscienciologia, tratavam a ideia de trabalhar com a consciência de uma forma científica, buscando a experimentação, você fazer pesquisa como você for, na condição de você ser seu próprio laboratório consciencial, onde você pudesse, a partir das experiências, gerar estudos, investigações, para se entender melhor, para também se qualificar. E aí me chamou a atenção. E aí, quando eu comecei a atuar no voluntariado, eu vi que ele me dava muitas ferramentas para poder me aprimorar, me evoluir. Que nas outras linhas de conhecimento que eu tinha conhecido, tinha bloqueios, travões que eu via que não funcionava para mim. Então, primeiro você conheceu a Conscienciologia e logo você já quis voluntariar, é isso? Justamente, porque assim, para mim na época ficou claro, assim, eu não tinha como ter um conhecimento mais amplo e entender mais claramente o que era a Conscienciologia, sem de fato voluntariar. Uhum. O voluntariado é uma imersão tanto na parte de ideias, como também na aplicação desses conceitos, dessas ideias. Então, assim, eu precisava, pela prática, viver como era isso. Então, quando eu passados mais de 18 anos no voluntariado, na dedicação ao voluntariado, falei, bom, agora está na hora de eu colocar isso no papel. O que eu vi? O que eu experimentei em relação ao voluntariado conscienciológico? Para quê? Para as pessoas entenderem. Bom, tem livros já publicados sobre o voluntariado convencional. Uhum.
que hoje tem o voluntariado empresarial, tem o voluntariado filantrópico, então tem gama de voluntariados que hoje já é visto na sociedade, mas esse voluntariado consológico não havia um livro para entender o que é isso, qual a diferença do voluntariado convencional. Então eu tento trazer nesse livro as diferenças entre esses dois tipos de voluntariado, o convencional e o conscienciológico, e também como é que é a prática, como é que é exercer esse voluntariado conscienciológico, como é que funciona. Então, essa é a ideia do contexto, por que eu quis escrever esse livro. Ou seja, aqui, então, tem muito da sua experiência mesmo, né? Assim, o que você encontrou, porque, na verdade, assim, você encontrou um sentido para a sua vida, mas é como se você precisasse, então, colocar aquilo na prática, divulgar aquilo que você estava aprendendo, para isso o voluntariado entra para... Né? É como se fosse a parte prática daquilo que você está aprendendo. Porque a ideia do livro se a pessoa aconteceu igual comigo, né? Se a pessoa não se adapta bem a outros empreendimentos que tem na sociedade, que ela não se afiniza, ela já tentou até experimentar, mas não bateu, talvez ela se encaixe numa condição do voluntariado conscienciológico. Talvez o paradigma que a gente defende aqui, que é o paradigma da conscienciologia, a ótica da conscienciologia, a pessoa vê, não, essa aqui talvez eu vejo que eu tenho mais afinidade, pode ser ter mais relação comigo. Então, o livro ia ajudar ela a entender se ela tem ou não essa compatibilidade com esse tipo de trabalho. Então, mesmo quem não é da Conscienciologia vai conseguir entender o seu livro. Vai, porque a ideia do livro é para atender tanto o voluntário jejuno como o experiente, mas também aquele interessado no tema. Não é um livro que ele é bem acessível a todos esses públicos, né? Agora, você colocou aqui na página 24, né, a estrutura do voluntariado, que eu achei muito bacana. Você pode falar para a gente um pouco dessa estrutura? Tá, então, primeiro assim, ficar claro, o que é a ideia de voluntariado, né? Voluntariado é você dedicar a prestar serviço assistencial não remunerado, né, por vontade própria, e com isso você vai disponibilizar seu tempo e seus conhecimentos. No voluntariado conscienciológico, como ele é baseado no paradigma consciencial, que onde nesse paradigma busca-se o quê? Autoexperimentação direta, ou seja, você quer experimentar, por exemplo, como é que é vivenciar alguns princípios conscienciológicos, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a ideia dos fenômenos parapsíquicos, né? Geralmente nos trabalhos que se envolvem na sociedade, você tem algumas experimentações de fenômenos parapsíquicos, de vivências parapsíquicas, mas você muitas vezes não aproveita aquele muitos fenômenos, porque você está num contexto onde aquilo muitas vezes não pode ser falado, não pode ser abordado ou investigado, há uma certa limitação. No contexto do voluntariado conscienciológico, a ideia é justamente, não, vem à tona fenômenos parapsíquicos, por que veio? Por que apareceram esses fenômenos? Por que nesse contexto? As pessoas que estavam envolvidas naquele contexto, qual a relação? Então, os fenômenos parapsíquicos nesse contexto, ele fica aberto para investigação. Então, no paradigma consciencial, a gente busca essa ideia da experimentação direta. Você vai lá, a partir da sua disponibilidade, do seu abertismo, você se predispõe a vivenciar um fenômeno parapsíquico e ver o porquê, quais utilidades, quais razões de você estar vivenciando aquele fenômeno e gerar uma investigação. A questão do autodidatismo também é importante. A gente tem muitos livros, muitos conteúdos já publicados para fazer com que a pessoa estude, se dedique e aplique esses conceitos para ver o quanto aquilo vai melhorar a renovação na qualidade de vida dela. Então, a questão de um paradigma consciencial também a gente trabalha com a questão de múltiplas dimensões. A gente vê que não existe somente a dimensão intrafísica, essa da vida cotidiana. Existem outras realidades, que nós podemos chamar de realidade extrafísica, que você tem interação com consciências, muitas vezes relacionadas ao seu passado em outras vidas, a amparadores também que estão te acompanhando e querem te ajudar a vivenciar essa vida humana de forma saudável, positiva, podendo realizar o trabalho que muitas vezes você vê realizar na vida humana. Então, a ideia do voluntariado nesse sentido, ele é estruturado principalmente no contexto do paradigma consciencial. E aí o voluntariado conscienciológico, por exemplo, a pessoa ela pode voluntariar em 4 áreas mais abrangentes. Tem a parte administrativa, que é comum no voluntariado convencional. Então você pode aí, ajudar na criação e realização de algum projeto, criar equipes para poder realizar esse projeto, tem as atividades de manutenção daquela instituição. Você também pode, no caso, tem aquela demanda, né, faz reuniões administrativas para tomar deliberações,
Então, isso é comum em voluntariado convencional. Mas o que difere são as outras áreas, o voluntariado mental somático, que está relacionado à intelectualidade. Então, você pode ajudar na redação de artigos, de verbetes, de livros, de forma que você pode fazer individualmente ou em conjunto com os outros autores, para gerar o quê? É o desenvolvimento daquela ciência. Uhum. O foco, então, aí, no caso do voluntariado mental somático, é você compartilhar e contribuir com os seus atributos, suas qualidades mais intelectuais, para que você possa, no caso, como o foco da gente é uma ciência, fazer o que ao desenvolvimento dessa ciência, quer dizer, ter mais achados. Até o momento, chegamos a conclusões que tais achados foram descobertos em relação a alguns fenômenos parapsíquicos, em relação ao trabalho com as energias, em relação com a sua relação com outras pessoas, você viu algumas questões que gerou investigações. Então, assim, esse voluntariado mental somático ele pode abranger essa parte de redação, de publicação de obras, como também você voluntariar em ambientes que trabalhem com a parte intelectual. Então, hoje, a gente tem lá o CAEC, que tem a Holoteca e o Holocico, que mexe com trabalhos mais intelectuais, que envolve a catalogação de materiais, indexação de assuntos das obras que estão na holoteca. Trabalha-se também na questão que a gente chama de cosmograma, de você fazer a leitura de matérias, seja de jornais ou de revistas, e você classificar e catalogar esses materiais para indexar em determinados assuntos, para poder gerar uma coleção, Banco de né, dados, um banco de dados, aquele né, tema de pesquisa. de temas né? de pesquisa. Então, tem um escopo muito grande de atuações que você pode fazer no voluntariado mais mental somático. Sabe o que eu pensei agora? A própria Conscienciologia, o voluntariado, ela já é diferente das outras ciências, justamente por causa do voluntariado, né? Sim. Porque, vamos pensar, um pesquisador que está desenvolvendo qualquer tipo de pesquisa, ou ele é financiado pelo governo, ou por uma empresa, ou pela academia, né? Ele não faz um trabalho de voluntariado, não, muitas vezes tem, mas eu digo assim, o padrão não é esse. Então, a ciência vai se desenvolvendo dentro desses ambientes, né? Seja principalmente a academia, mas instituições de pesquisas que têm financiamentos, que têm patrocínios, enfim. E a Conscienciologia, a pesquisa, a ciência toda é desenvolvida a partir do voluntariado. Ninguém ganha nada para escrever, Sim. né? Ninguém ganha nada para divulgar suas pesquisas. Você doou os direitos autorais do seu livro, você não está ganhando dinheiro com o seu livro, né? Então, esse eu acho que é um diferencial bem, bem grande, assim, da própria ciência, né? Sim, então a estrutura que a gente criou para o voluntariado conscienciológico, que nem você está falando, ele é de cooperação, a questão não há patrocínio necessariamente de órgãos governamentais, né? E aí o modo das instituições sobreviverem é muito com base em cursos, né? Que é ministrados pelas instituições para poder ter condições de manter essas instituições e também desenvolver alguns projetos, né? Então, e outro enfoque também, assim, por ser uma ideia de desenvolvimento de uma ciência, não é ali, no caso, a gente trabalhar com tarefas de consolação. Então, assim, no voluntariado convencional, há essa ideia de você faz aquele movimento de doação de roupas, de alimentos, sim. Muito comum, né? que é muito importante, ajuda demais, mas aquilo é temporário. Novamente, em outro momento, você vai ter que continuar doando. Você não consegue esclarecer, informar a pessoa de como ela criar uma condição de autonomia. Ela fica sempre numa condição de dependência. Então, assim, no voluntariado conscienciológico, a gente trabalha com a tarefa do esclarecimento, que é informar a pessoa, dar recursos para a pessoa, para que ela consiga se desenvolver e tornar cada vez mais autônoma em relação às suas decisões, ao desenvolvimento de projetos de vida. Então, assim, o voluntariado conscienciológico é muito embasado nisso, na tarefa de esclarecimento. Então, a ideia, qual que é o fruto, qual que é o resultado disso? É as gestações conscienciais duradouras. São em vez de você gestar, no caso do voluntariado convencional, algo temporário que vai ter um ciclo de término, ao você publicar, por exemplo, uma obra ou fundar um projeto, uma construção ali na Cognópolis, ou na cidade de conhecimento que envolve aqui em Foz do Iguaçu, você então desenvolve estruturas, projetos que vão durar
séculos, podem durar séculos. Se tiver uma boa manutenção, no caso de obras, né, ela por si só já vai durar por muito tempo. Então, assim, é você fazer um trabalho que vai voltar para o desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo você vai gestar obras que vão durar para muito tempo e podem ajudar milhares de consciências. Ou seja, essa informação ela é capaz de ajudar a pessoa a não buscar as necessidades, mas a autossatisfazer as necessidades, né? Porque muita gente, por exemplo, o sopão que é distribuído, as roupas que são distribuídas, aquelas pessoas, elas têm uma necessidade recorrente, né? Porque elas não são autossuficientes dentro daquela necessidade, né? Sim. Então, a partir do momento que você passa uma informação, é aquela história de você jogar, ensinar a pescar, né? Ao invés de você dar o peixe, né? O voluntariado ele vai ajudar nesse sentido também, né? E só para complementar mais um aspecto, assim, outro item importante do voluntariado conscienciológico é como ele está trazendo um paradigma novo, que é o paradigma consciencial, é para ajudar também, assim, a longo prazo, as consciências que estão aqui habitando esse planeta Terra possam gradualmente ter uma mentalidade diferente. Então, assim, uma mentalidade onde futuramente a gente espera que a mentalidade não seja tão mais belicista, seja mais pacifista. É uma mentalidade onde as pessoas assim, não priorizem só o materialismo, elas busquem mais o teu contato maior com a sua própria realidade e com isso ter uma visão, uma ótica de vir para a vida humana diferente, de não vir para cá só como uma forma de sobrevivência, vir para cá realmente para realizar um projeto, para ajudar no desenvolvimento não só pessoal, mas da humanidade. Então, assim, tem um enfoque também amplo do trabalho da Conscienciologia que busca a longo prazo que nesse planeta Terra a gente possa ter um nível de interação, de qualidade, como dizer assim, de interação e ao mesmo tempo, o que seria outro foco? A qualidade de interação e qualidade assim, de estilo de vida, de forma de conviver uns com os outros. Assim. A ideia é que a longo prazo, as consciências venham para cá, mas com lucidez, que tem um projeto de vida, desenvolva esse projeto de vida com foco da evolução pessoal e grupal, e que no final, assim, a gente consiga ter um planeta com valores, com interesses mais avançados, que não seja um planeta com uma mentalidade que a gente ainda vê nos jornais tão patológica, regressiva, né? Conflitivo, Sim. né? Tantos países ainda em guerra, né? Tantos grupos ainda se degladiando, né? Mas, Ricardo, o Ayrton Nunes deu uma boa tarde para você, não para mim, ó. Boa tarde, professor. O Ivo Valente também entrou e a gente vai agora fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre voluntariado conscienciológico. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h14. Aviso de desligamento programado da Copel. A Copel informa que vai realizar serviços de manutenção e melhoria da rede elétrica. Por isso, haverá interrupção no fornecimento de energia. No dia 12 de janeiro, sábado, das 14h15 até as 17h45, no município de Foz do Iguaçu. Esse desligamento programado vai afetar parte das seguintes regiões: Avenida Juscelino Kubitschek. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. Para mais informações, consulte os desligamentos programados através do site www.copel.com ou pelo Copel Mobile. Existem sanduíches de carne e existem sanduíches de carne. Subway apresenta o novo Carne Supreme, o melhor sanduíche de carne que você vai comer. Olha só, deliciosos pedaços de carne em tiras, molho Supreme bom pra caramba e cebola crispy bem crocante. Novo Carne Supreme. Passe no Subway e pegue o seu hoje mesmo. O maior parque aquático do sul do Brasil chegou para alegrar o seu verão. A primeira etapa da atração que faltava em Foz do Iguaçu está pronta, trazendo muita diversão para você e sua família. Uma praia termal com ondas em uma estrutura incrível, pertinho de você. E a diversão não para. Em breve teremos muito mais por aqui. Tá esperando o quê? Mergulhe nessa diversão. Vem pra praia, vem pro Blue Park. Para mais informações, acesse blueparkfoz.com.br. Já está na hora de você fazer o seu consórcio imobiliário.
Sabe por quê? E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Demilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. De volta com Ricardo Rezende. E a gente também tem aqui a companhia do Tiago Quintana, da Fernanda Schroeder. O Tiago Quintana falou que estamos todos contigo aqui, professor. Ah, professora. Então, você dá aula também? Ultimamente menos, mas antigamente estava dando mais. Ah, tá. Então, acho que o pessoal aí deve ser seus alunos, né? E Ricardo, então, está conversando aqui com a gente, falando sobre o voluntariado conscienciológico. Então, vamos continuar, Ricardo, Sim. naquela linha lá que você estava falando? Eu vejo assim que essa ideia do voluntariado conscienciológico parece complicado quando você pensa em voluntariado conscienciológico, uma palavra que lembra talvez algo complexo, difícil, mas não é bem assim. Que como é o foco da gente, o objeto é a consciência, somos nós, né? Então, assim, é o voluntariado onde ele busca dar atenção ou estar em foco às consciências. Então, assim, o trabalho é importante? Só que o trabalho ele não é o plano principal, ele é meio que o cenário. Então, assim, no voluntariado conscienciológico, essa ideia de você estar em contato com outras dimensões, de você estar buscando fazer a autopesquisa, de você estar aberto à experimentação, a passar por vários tipos de vivências que possam enriquecer a sua forma de pensar e se manifestar. Tudo isso é importante, então eu vejo assim que o trabalho em si pode ter muita semelhança com o voluntariado, ou com um trabalho até convencional, acho que você vai ter que desenvolver alguns projetos e montar equipes, mas o foco maior que eu vejo é esse, assim, o centro da atenção no voluntário conscienciológico é a consciência. Então, no momento que a gente está ali trabalhando, a gente cria até esse hábito, né, de você ficar se observando, se investigando, por que eu estou manifestando dessa forma, por que eu estou reagindo dessa forma, o que está me pegando ao realizar essa atividade, qual o gargalo, por que na relação com o outro algo me deu uma reação antagônica, eu não gostei. Quer dizer, você fica numa condição que o voluntariado conscienciológico, ele fica mais evidente esse contexto de labicon, de laboratório mesmo, consciencial, onde você está se dispondo a participar de situações, de cenários, de projetos que vão mostrar para você o que você ainda precisa qualificar, o que você tem muita qualidade, que é muito competente, qual a relação por que você está, né, nessa vida humana, qual é o seu projeto de vida que você tem, nesse contexto que você está no voluntariado conscienciológico. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu tenho como hipótese, com base em algumas observações minhas, que a minha especialidade, minha linha de trabalho que eu tenho mais desenvoltura é na escrita. Então, assim, é a área que eu vou poder ajudar mais. Tem outro voluntário que na área dele é mais parapsíquica. Então, ele vai poder ajudar mais, por exemplo, no voluntariado em dinâmicas que envolvem atividades parapsíquicas. Então, assim, cada perfil do voluntário dentro da Conscienciologia, ele tem um perfil onde vai ficar mais evidente quais as qualidades que ele desenvolveu mais ao longo do passado, que ele vai poder ajudar mais. Isso tem relação com o projeto de vida dele hoje, tem relação com seus traços forças. Então, assim, no voluntariado, toda essa atenção ao objeto da consciência é para que, no final da história, como estava dizendo, você conclua essa vida realizando vários projetos, vários trabalhos, mas o que vai mais ser mais relevante é o quanto você obteve de evolução pessoal e o quanto você conseguiu ajudar na evolução grupal. Então, esse que eu acho que é o enfoque maior do voluntariado conscienciológico. Eu acompanhei meu irmão, por exemplo, no voluntariado no Espiritismo, e eu vejo que se perde. A pessoa ela fica tão focada no trabalho em si, de fazer a doação de roupas, de comidas, e de ficar tão comovido com a situação carente do outro, que ela vê que ela
se perde naquele contexto, ela esquece de que ela tem um trabalho para se desenvolver com ela. Ela não faz uma dinâmica, um processo de trabalho para se desenvolver. É um processo muito emocional. Ela vai ali, vivencia o processo, mas volta para a rotina pessoal e não tem uma linha de trabalho de desenvolvimento pessoal. Ao mesmo tempo, não tem uma linha de trabalho de desenvolvimento grupal, porque ali não está sendo feito um trabalho para tirar aquela dependência que aquelas pessoas carentes têm. Você vê alguns projetos nas sociedades que tentam fazer isso, mas não é uma coisa padrão dentro do modelo de voluntariado hoje, focar na evolução pessoal e grupal, fazer trabalhos que ajudem nisso. Isso é bem um diferencial mesmo da Conscienciologia, né? Eu estava lembrando que tem uma autora, ela escreveu um livro sobre voluntariado, colocando que o voluntariado é não conscienciológico, né? No geral, assim, o voluntariado ela considerava como o quinto poder da sociedade, tanto que a sociedade estava buscando, fazendo esse movimento para poder se dedicar mais ao voluntariado. Então, assim, o trabalho que ela faz, eles catalogam, eles cadastram voluntários e eles direcionam para aquilo que a pessoa gostaria de fazer. Então, eles têm várias instituições filantrópicas, ONGs, né, onde a pessoa, olha, eu gostaria de ajudar crianças. Então, então ela direciona aquela pessoa. Então, eles têm um trabalho bem bacana de voluntariado, onde faz esse tipo de ação que você estava colocando, da pessoa, assim, ela vê o que ela gostaria de fazer, como, para que público, né, e ela é direcionada para aquilo. Mas, mesmo assim, isso é um esboço, ou seria, assim, uma transição, eu penso, talvez, do voluntariado convencional, que a gente vê na sociedade, né, para um intermediário, onde a pessoa, ela vai mais ou menos identificando qual é a linha dela de ação assistencial, né. Mas o conscienciológico, ele vai além disso, porque além dela ver onde ela gostaria mais de ajudar, ela vê também onde ela também vai mais ser ajudada, né? Sim. Que eu acho que no voluntariado convencional, você está se doando para o outro, você está fazendo todo um esforço para se doar para o outro, né? Poxa, você está ali, quando tem uma calamidade, as pessoas se reúnem, elas se mobilizam, elas arrecadam, né, mantimentos, e aquilo dá um prazer para a pessoa, porque ela está doando para o outro. Então, isso é válido, e eu penso que o voluntariado voluntário conscienciológico, ele também sente essa satisfação íntima de também estar se doando, mas, por outro lado, a pessoa, ela tem que voltar para ela mesma, né? Para as necessidades pessoais, no sentido de o que isso está me ajudando? Eu estou ajudando o outro, mas a minha evolução tem uma importância, né? A consciência é o centro de estudo, o objeto dela mesma. Sim. Então, né, acho que aí você é como se a gente colocasse o voluntariado conscienciológico num qualificativo, né? Assim, né? Num nível de aprofundamento que a gente ainda não conseguiu ver por aí. Não sei se eu estou errada, não sei se você concorda com isso. Porque, assim, da mesma forma que a gente avalia, assim, que no desenvolvimento dos países, né, você vê, assim, que há umas posturas mais avançadas, que envolvem uma democracia, um modo de instalar a democracia com conceitos mais avançados. Ora, você vê os países estão ainda com umas posturas bem retranquistas, regressivas, parecendo como se estivesse voltando ao passado em lidar com questões, né? Da mesma forma que tem esse contexto político dos países, o mesmo acontece com nós, cidadãos do mundo aí, que nós temos um processo de evolução. Da mesma forma que os países estão em desenvolvimento para que cada vez mais instale uma democracia mais pura, mais realmente de fato, a democracia de fato, e não uma pseudo-democracia, há uma evolução de países. Nós, pessoalmente, nós terrestres, também tem uma evolução. Então, assim, no momento atual, muitos priorizam o voluntariado convencional, porque para aquela pessoa é o mais prioritário mesmo no momento, ela precisa daquilo ali. Muitas vezes, assim, a pessoa ela tem, por exemplo, dificuldade com lidar com afeto, e para ela o voluntariado convencional estimula ela a desenvolver mais afetividade. Então, cada caso é um caso para avaliar qual tipo de voluntariado é mais recomendado para a pessoa. O voluntariado conscienciológico é aquele que, assim, bom, já me saturei de todos os recursos que já tem na sociedade e não atende a minha necessidade. Eu quero algo talvez um pouco mais de desafio, que vai me dar trabalho, mas que, assim, eu já estou pronto para isso, entende? Acho que a ideia do voluntariado conscienciológico é chamar a atenção das pessoas que já saturaram daquilo que ainda não funciona mais e querem algo a mais.
entende? E aí vai ter, sim, dificuldade. O voluntariado consológico, ele não traz só aquele mundo divertido, aquela Disney, não é isso. Ela vai ter muito gargalo, muita dificuldade, muitos desafios. Mas a diferença é que no final da história, quando você se empenha e vê os frutos do seu trabalho, o quanto você está ajudando, que é nessa ideia que a gente fala na Consologia de reurbanização terrestre, que é você ajudar o planeta a dar um passo a mais, evoluir, no sentido de abrir mão de posturas mais patológicas, né, que tem a ver com o materialismo, que tem a ver com a belicosidade, e ir para um caminho mais avançado. A gente se tornar um planeta, muitas vezes, onde a gente tem uma civilização com uma mentalidade mais avançada. Então, no caso da Consologia, é a mesma ideia. Mas para chegar a vivenciar, aplicar esses conceitos mais avançados, exige mais força da pessoa. Isso não adianta, realmente maior trabalho mesmo. Então, essa é a ideia. Até porque a gente vive num mundo tão atribulado, né, assim, com essa tecnologia toda, com essa dinamismo e trânsito e tudo mais, que a gente hoje tem pouco tempo até para voluntariar, né, você estuda, você trabalha, você cuida da casa, você cuida dos filhos e assim, até para a pessoa abrir um espaço na agenda, abrir um espaço, ela tem que ter um espaço mental, um espaço, então isso é uma dedicação mesmo que a pessoa faz, né, de doação do seu tempo, dos seus recursos, das suas habilidades, né? Então, por isso que aí, só para complementar, entre os valores. Eu só comecei a voluntariar aos 18 anos de idade, porque justamente para mim era um valor muito importante estar engajado em algum projeto que envolve grupos de pessoas. Para mim, naquela vida que eu estava, onde eu estava mais isolado, sem um projeto que envolvia um âmbito mais grupal, para mim estava ruim. Então, assim, ver esses valores da pessoa, porque muitas vezes a pessoa na terceira idade vai interessar pelo voluntariado, porque ela já supriu todas as necessidades que ela teve na vida humana. E aí ela vai ver que agora não tem mais nada que está preenchendo na vida dela, ela vai voluntariado. É útil e serve também, mas não é o ideal. Pode antecipar isso, Se a pessoa quiser antecipar isso, ter como valor já desde o início da vida, vai ajudar muito, porque quando ela chegar na terceira idade, ela vai estar muito mais aprimorada na questão de forma de manifestar, forma de pensar, porque ela vai ter passado por várias vivências muito enriquecedoras. E se sentindo mais realizada, justamente, né? Agora, olha, a Isoé, ela falou para você o seguinte: seus verbetes são exemplos de teática, professor. Quanto ao voluntariado, qual a sua dica principal, o pulo do gato? Então, o que eu estou vendo mais é que é o seguinte, trabalho é difícil, não é algo simples, porque envolve tanto você saber conseguir se conhecer mais. No voluntariado consológico há uma certa necessidade de você ampliar o nível de conhecimento sobre você, há uma necessidade de você saber lidar melhor com as relações com os outros, porque você envolve muito trabalho de grupo. Então, assim, eu vejo que para mim o que está mais assim me estruturando, falo assim, eu quero manter esse projeto e não vou largar, uma certa teimosia no sentido assim, olha, isso para mim é um princípio, é um valor, que eu quero me dedicar a um projeto, e aí então assim, eu me fixo nesse princípio, porque se eu me fixar, por exemplo, pelo trabalho, o trabalho pode em um momento não existir. Se eu fixar pelas pessoas, as pessoas mudam, geralmente há uma substituição, sai uma pessoa, entra outra. Por onde eu posso me fixar para poder eu me dedicar ao voluntariado de forma persistente, sem cair, pelos meus princípios. Então, eu vejo que é por aí que eu vejo que é o meu pulo do gato. Assim, quando eu me calço, me seguro no meu princípio de que isso é muito importante para mim, isso evita de eu desistir fácil, entende? Então, gente, nós vamos aqui chamar os nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho tem mais Entre Livros. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro?
Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h32. Aviso de desligamento programado da Copel. A Copel informa que vai realizar serviços de manutenção e melhoria da rede elétrica. Por isso, haverá interrupção no fornecimento de energia. No dia 12 de janeiro, sábado, das 14h15 até as 17h45 no município de Foz do Iguaçu. Esse desligamento programado vai afetar parte das seguintes regiões: Avenida Juscelino Kubitschek. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. Para mais informações, consulte os desligamentos programados através do site www.copel.com ou pelo Copel Mobile. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019. O temporal que atingiu parte de Foz do Iguaçu na tarde desta quinta-feira, dia 10 de janeiro, com registro de rajadas de ventos e chuvas, provocou estragos em um estabelecimento comercial na região norte do município. Trata-se do prédio do Supermercado Ney, localizado na Avenida Andradina, esquina com a Avenida Maceió, no Jardim IP. Por volta das 15 horas, parte da estrutura desabou em direção ao interior do prédio. No andar superior, há um salão que pode ser usado para eventos, enquanto que o supermercado em si funciona no térreo. Equipes da Defesa Civil foram acionadas para avaliação da situação do edifício. Conforme as informações, não há registro de feridos. RCI. A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu na quinta-feira, dia 10, as inscrições para as colônias de férias. Os interessados devem procurar a Secretaria dos Centros de Convivência até hoje, das 13h30 às 17h30. As atividades são oferecidas pela Secretaria Municipal da Educação para crianças de 6 a 12 anos matriculadas na rede pública de ensino. No total, cada local abrigará 125 crianças, totalizando 750 vagas. As colônias de férias seguem até o dia 25 de janeiro, das 13h30 às 17h30, nos centros de convivência: Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C, Prefeito Clóvis Cunha Viana, no Lagoa Dourada, Darcy Pedro Zanata, no Morumbi, Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo, Francisco Buba, no Porto Meira e Leonel de Moura Brizola, no Três Lagoas. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Lucas Erpa também está aqui acompanhando a gente no Facebook. Você está convidado a contribuir também, tá? E a gente vai aqui falando com o Ricardo Rezende sobre o voluntariado conscienciológico. Ricardo, não é tão fácil assim, né? Você colocou aqui alguns gargalos do voluntariado, porque parece assim, mil maravilhas, eu vou entrar lá, vou ser voluntária e tá tudo certo, mas não é bem assim, a gente tem desafios aí, dificuldades, né?
Então, durante esse período, né, com mais de 18 anos de voluntariado pessoal, eu vi realmente tem muitos gargalos. E o gargalo é o quê? Aquela condição que ela pode ser representada por um obstáculo, um empecilho, um embaraço, e quando você vai tentar atuar de forma ativa, produtiva no voluntariado, você se bate, se confronta com esse gargalo. Eu coloquei aqui no livro 3 categorias básicas de gargalo. Um deles que eu coloquei que é a ideia do gargalo, que é aquele que a pessoa ele é proveniente e mantido por agentes extra-conscienciais, tem uma relação de estar fora da consciência. O que é isso? São as auto-obrigações familiares e profissionais, inarredáveis, a doença física grave pessoal, a carência ou perda da sustentabilidade financeira pessoal e as injunções, contingenciamentos e desafios que a pessoa tem na vida humana. Então, pode acontecer da pessoa, ela tem disposição de voluntariar, mas ela tem esses itens que dificultam muito ela desenvolver o voluntariado. E muitas vezes não é porque isso necessariamente é ruim, é porque ela tem pendências ainda a resolver, que são familiares e profissionais, que precisam ser sanadas para ela ter depois mais disponibilidade de voluntariado. Faz parte do conjunto da obra da vida da pessoa, porque o voluntariado é só uma área da vida da pessoa. A pessoa vai ter que saber fazer a gestão disso, né? Quais áreas da vida ela quer dar mais força e quais ela quer dar menos força. Ela vai ter que se organizar para isso. No meu caso, eu não tive muito gargalos, não tive muito empecilhos no que respeito à família, obrigações familiares ou obrigações profissionais. Então, me dá mais condições de ter mais energia no voluntariado. Então, a pessoa tem que avaliar o caso dela e ver, olha, agora é o momento para me dar mais energia no voluntariado ou é preciso eu resolver umas pendências na vida pessoal? E às vezes é questão até de organização de agenda mesmo, né? Eu estava lembrando agora, assim, quando eu morei no Rio, eu já era voluntária da Conscienciologia, eu tenho já 25 anos de voluntariado, né, de Conscienciologia. E lá teve uma época que eu gastava 4 horas para trabalhar, só de transporte. Então, eu gastava 1h30 para ir para o meu trabalho, 2h30 para voltar para casa. Eu não conseguia voluntariar, porque não tinha como, não dava espaço na minha agenda, porque ou eu ficava lá até meia-noite, né? Então, aí a minha opção era final de semana. Então, ok, final de semana, a minha dedicação. A hora que eu consegui mudar de endereço, ficar mais próximo e tal. Então, assim, às vezes aquilo também é periódico, né? A pessoa ela tem algumas dificuldades que não são exatamente dificuldades dela, mas é da vida mesmo, são as contingências, são né, a conjuntura do momento que dificulta a pessoa de chegar até lá. Mas mesmo assim, tem o voluntariado à distância que a pessoa pode fazer, né? Tem opções ainda, né? Para todos os casos, há opções. É um caso voluntariado, como a própria palavra diz, né? É voluntariado. Então, você vai disponibilizar seu tempo, seus conhecimentos, com base nos seus limites, naquilo que você pode oferecer. Então, assim, não dá para você querer, num voluntariado, ter o mesmo nível de exigência num trabalho remunerado. Não é essa a ideia. Tá? Então, assim, tem que respeitar realmente os limites que cada pessoa tem de disposição no voluntariado. Então, aí a pessoa tem que avaliar esse caso. Outro tipo de gargalo é o gargalo próprio da inexperiência pessoal. Então, quando você entra num ambiente, num contexto onde você não sabe muito como funciona, e você tenta exercer um papel, uma função, é óbvio que inicialmente você vai dar umas travadas, porque você não sabe executar aquilo bem, você vai ter que aprender a fazer. Então, no caso, esse aprender a fazer vai precisar de você passar pelo desconforto de não saber fazer, bater a cabeça no sentido de você, agora sim, só aos poucos estou aprendendo como exercer essa função, e aí logo esse desconforto vai passando e você vai se adaptando melhor àquela atividade. Então, essa fase de desconforto ao tentar aprender a executar uma função é natural e esperado. Porque não pode a pessoa ir entrar no caminho da desistência fácil. Só porque gerou desconforto, não vou fazer. Eu acho que tem que ter qualquer atividade na vida humana que você não saiba fazer, vai dar desconforto ao você aprender. Pensa num pessoal das artes, o pianista, o musicista, qualquer um deles tem que ter horas de dedicação para aprender aquele instrumento. Então, a mesma ideia aqui no caso do voluntariado. Então, esse desconforto da ignorância da experiência vai ser superado, mas é pela persistência de sempre estar buscando fazer aquela atividade até que você chega ao momento, não, agora estou dominando ela, já aprendi bastante, pode ser que até mais à frente
já tem um outro voluntário que possa te substituir naquela função, eu quero aprender algo novo, então vou fazer outra atividade que para mim agora é mais prioritária. Então essa versatilidade ao longo do voluntariado é natural também. Outro gargalo que eu citei aqui é aquele gargalo que é o mais difícil, né? Que é esse que são os agentes intraconscienciais, ou seja, são aqueles fatores que são os próprios medos, os receios, as dúvidas, inseguranças, a autodesorganização, a autosuperiorização, ou seja, são aqueles aspectos intraconscienciais, íntimos, pessoais, que podem ser traços fardos, pode ser trafares, ou pode ser aspectos que você ainda não desenvolveu, competências que você não desenvolveu. Então, é nessa parte, por exemplo, desses gargalos que é de origem intraconsciencial íntimo, que tem a ver com as suas deficiências, suas falhas, essa é a parte mais difícil, porque não é simplesmente aprender a exercer uma função, você vai ter que passar pelo desafio da reciclagem, que é você encarar situações onde você vai você vai ter dificuldade de lidar com alguns assuntos, com alguns temas, algumas situações, mas você vai querer enfrentar. Ao enfrentar, você vai ver, não, peraí, já entendi o que está me pegando, por que eu não estou sentindo bem ao exercer essa função, ao relacionar com essa pessoa. Então, vou investigar. Ao você investigar, você entende o que está acontecendo. Agora eu entendi. Aí você consegue achar uma aplicação, uma solução terapêutica para aquilo. Começa a aplicar. Quando você vê aquela sua traço fardo, aquela sua falha, ou aquela sua falta de competência naquela área, vai sendo superada pela investigação do problema e pela aplicação de uma solução terapêutica. Aí começa a vir a tal da autorreeducação, da autorreciclagem. E esse gargalo geralmente é o que pega mais as pessoas, porque ele não é algo imediato, que você pode resolver em pouco tempo. Ele depende de você. Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, um dos gargalos que eu tinha no aspecto íntimo era estigma em relação à minha comunicação. Eu desde jovem, eu era uma pessoa muito isolada, fechada. Então, para mim, me comunicar era algo desprazeroso demais. Então, assim, eu tive que forçar muito, através de várias atividades... E você hoje fala tão bem, né? Justamente, eu tive que me forçar muito para poder tirar esse estigma da minha comunicação. Não tenho a comunicação perfeita, tenho esse problema de dicção. Só que eu não me criei impedimento. Falei, vou desenvolver o máximo que eu posso. Excelente. Entendeu? Então, passei, por exemplo, 5 anos. Hoje tem lá na Conscienciologia, né, o tertuliário, onde faz a defesa de verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. E eu já estou há 5 anos defendendo direto verbetes lá, justamente para superar esse estigma. E mais da metade do problema eu já superei. Então, assim, isso para mim... E hoje eu até estou aplicando técnica de comunicação que nem imaginava que eu ia aplicar. Então, assim, eu acho que é por isso esse caminho. Você, primeiramente, vai se bater com um problema, vai ser chato, mas quando você conseguir achar uma solução para aquilo e aplicar, ao longo do prazo, você vai ficar feliz. Poxa, estou me superando nisso. Excelente. Ou seja, tem os benefícios, sim, né? Agora, vamos falar, então, que aqui entraram a Raíza Brustolin de Oliveira, a Mariângela Luckman, e a gente vai, então, chamar novamente os comerciais. Daqui a pouquinho, estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Seu amanhã vai brilhar para você? A Demilar Consórcio Imobiliário tem a resposta. E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Demilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje.
Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Muito bem. Aqui, Zoé, está com uma questão para a gente, Ricardo. É o seguinte: como lidar com o fato da desorganização dos colegas quanto ao comprometimento no voluntariado? Isso aí é uma das questões mais comuns que pegam no voluntariado, que você, como você trabalha com a ideia de que o voluntariado é algo em grupo, espera-se que o grupo trabalhe bem. Porque se o grupo não trabalhar, não existe a ideia de voluntariado no sentido de projeto grupal. Então aí gera confusão, porque é o seguinte, ao voluntariado no aspecto pessoal, do seu autoempenho, do seu desempenho pessoal, e ao aspecto do que você, da relação sua com os demais para o desenvolvimento dos projetos grupais. Não deve ser confundido o seguinte, você sabe o que quer fazer, você sabe os seus projetos que você quer se engajar mais no voluntariado, e você tem o seu nível de disponibilidade. Isso é algo seu personalíssimo. Isso não dá para você jogar como se fosse uma referência para o outro. Uhum. Bom, se a minha disponibilidade é alta, o outro também tem que ser alta. Se meu engajamento nesse projeto é alto, o outro tem que ser alto. Quando você entra nesse tipo de coisa, aí se perde a ideia do quê? Da interassistencialidade, que é a ideia do foco do voluntariado conscienciológico interassistencial. Você cobra do outro, né? Aquilo que às vezes ele nem pode dar, né? E aí que gera confusão nessa ideia do voluntariado, porque assim, o voluntariado, ele tem essa linha do interassistencial, onde você, assim, o ideal é a gente aprender a atuarmos como amparadores um dos outros, ou seja, não assediadores. Se o outro está tendo dificuldade de fazer, ao fato de você ir em cima, cobrar e pressionar, não vai ajudar, só vai piorar. Então, assim, eu coloco no livro que a ideia é do seguinte, que tem essa frase assim, o mito da dependência absoluta no voluntariado, que é um exemplo de pensamento que se tem. Não consigo fazer o trabalho sem a cooperação do grupo, sem a colaboração do grupo. Qual que é o argumento disso, né? Que é absolutamente necessária a ajuda de outras pessoas para a realização de qualquer atividade, pois a pessoa por si mesma não tem condições de fazê-la. Aí que vem a questão. Eu contra-argumento isso, que é o seguinte, que realmente nem sempre no voluntariado a gente pode contar com todas as pessoas. Então, assim, há situações que você vê que se aquele projeto depende do envolvimento grupal, não tem como realmente somente uma pessoa fazer, chega-se muitas vezes à conclusão que aquilo não é um momento para executar aquele projeto na instituição. Não há um engajamento grupal e precisa realmente daquele grupo, abre-se mão. Você vai criar uma situação de assediar o grupo para impor que eles façam aquele projeto porque você quer, que eles atendam a sua vontade, isso é um erro. Então, se o contexto institucional mostra que as pessoas não têm interesse no projeto, não há uma adesão, da mesma forma que os amparadores extrafísicos, né, ou seja, que estão fora dessa dimensão, eles tiram o corpo fora quando é necessário, porque vê que a atuação ali, se insistir, vai ser assediadora,
Da mesma forma, nós, como estamos desenvolvendo um trabalho voluntariado, há uma necessidade de algumas horas de tirar o corpo fora, de esperar que em outra situação volte com aquele assunto para poder abordar e ver se tem adesão. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, o voluntariado não é obrigatoriado. Sim. Porque às vezes é isso, né? Porque você acha que você está fazendo, o outro está fazendo um trabalho voluntário, então você exige determinados comportamentos, determinada dedicação, que às vezes o perfil do outro é diferente, o tempo de disponibilidade do outro é diferente, né? Justamente. Então não dá para você fazer esse tipo de cobrança. A cobrança é mais eu comigo mesma, né? Então como que eu posso melhorar meu voluntariado? Aí, uma solução que eu achei para esse problema, além de você analisar se, dependendo do caso, aquele projeto não é para o momento, tem que esperar, dar um stand-by, outra solução é você o seguinte: bom, eu não posso contar com todas as pessoas, porque pode ser que realmente a maioria não está com disponibilidade devido a questões profissionais, familiares. Mas será que não tem alguém do seu lado, que muitas vezes é acanhado, que não tem tanta iniciativa, mas a pessoa tem disponibilidade? E se você convidar essa pessoa do lado para poder fazer o trabalho junto com você, muitas vezes você surpreende que a pessoa vai ajudar. Então, muitas vezes, não é porque ela não tinha disponibilidade, que ela não tinha iniciativa. Mas se você tem, convida a pessoa, acolhe a pessoa e vamos trabalhar juntos, talvez funcione. Ou seja, são muitas variáveis, né? Muitas. Então, tem que avaliar isso. Assim, ou seja, acho que a gente tem que trabalhar para que a mentalidade nossa sai da condição de atuarmos como assediadores uns dos outros para atuarmos na condição de amparadores. Quais as abordagens amparadoras nas relações? Então, por exemplo, eu fiz uma lista lá em casa de alguns exemplos de abordagens amparadoras. Por exemplo, assim, cobrar, a gente já sabe que é assediador. Qual que seria um contraponto de cobrar? De você, assim, ao você fazer essa assistência, de você chamar uma pessoa, convidar para trabalhar, você vai fazer a tal da interassistência interpares, que é você, ou seja, promover a parceria com outra pessoa para que um assista a um outro, para que no final aquele projeto consiga ser realizado. Então, ou seja, em vez de cobrar, você acolhe uma pessoa e busca trabalhar junto com ela. E sempre respeitando os limites da pessoa. Porque também tem uma outra maneira, que é através da manipulação, da indução, né? Então você joga, olha, isso aqui é muito importante, sem você isso aqui não vai sair. E aí também é uma maneira equivocada de você envolver o outro, né? Porque você está envolvendo num desejo ou uma coisa sua, né? Sem que seja da pessoa, partindo da pessoa, né? Que resumindo o que a gente está falando, assim, que eu vejo que a falha principal é o ato da imposição, entendeu? Perfeito. Se a partir do momento que você trabalha com o ato da imposição, você está buscando forçar a evolução do outro. Se o outro não quer, no momento, ceder aquele tipo de trabalho, aquele tipo de projeto, tem que respeitar, não há outra forma. Então, ver quais os outros caminhos para poder realizar esse trabalho. Será que fazendo a parceria com outra pessoa, ou tentando ajudar aquela pessoa dentro do que é possível? Então, assim, tem que ter uma análise bem ampla de todo o cenário para ver onde é que é o ponto que pode ser mais aquela abertura que vai ajudar a realizar aquele trabalho. Geralmente ocorre no voluntariado o tal do erro de abordagem. Você insiste na aplicação de uma mesma, hipoteticamente, solução para o mesmo problema e nunca é eficaz, nunca resolve, mas você tende a persistir. Então, por exemplo, a pessoa tem a mania da imposição. Ela já fez isso para várias pessoas, só que ela não se convence que aquilo é um erro de abordagem, que não adianta insistir nessa abordagem, não funciona. Então, a pessoa tem que pensar qual outra abordagem funcionaria nesse caso, qual é mais sadia, mais amparadora, entende? Então, assim, eu vejo que tem que trabalhar para se esforçar mentalmente a seguir novas linhas de abordagem, não ficar repetindo na mesma abordagem, entende? Agora, a Isoé colocou aqui, então, a resposta, muito bom. Como você ajuda o colega a se sentir uma mini peça? Então, aí, essa ideia por exemplo, sentir mini peça é aquela ideia tem a ver com senso de grupalidade. No meu caso, pelo exercício da função de ser voluntário, pelo cumprimento de trabalhos, que cada vez mais eu vou sentindo o senso de grupalidade, que eu vou me inserindo dentro desse projeto grupal. Se eu trabalho menos, se eu estou pouco tomando iniciativa, pouco ativo, é muito difícil eu estar dentro do grupo, estar se sentindo dentro desse projeto grupal.
Então, eu vejo que esse senso de grupalidade é algo muito pessoal. Não dá para eu pegar meu senso de grupalidade e jogar para você. Então, assim, eu acho que é mais fácil pensar o seguinte, o mais factível, que é essa ideia que eu estou falando. Não querer que o outro sinta ou pense igual a mim. Eu quero tentar ajudar o outro a ver se ele consiga dar o melhor de si. Então, eu vou trabalhar junto com ele, dentro do possível, respeitando o time, o limite da pessoa, mas sempre estando ali junto, para dar força, dar recurso, dar apoio. Vai chegar um momento que pode ser ou que a pessoa vai realmente dar uma guinada pela sua iniciativa de ajudar, sem cobrança, ou ela vai chegar uma hora e vai chegar à conclusão, olha, isso não é para mim. Entende? Então, assim, eu vejo que assim, é mais aprender a gente a lidar, atuarmos como amparadores uns dos outros, que a gente vai ver realmente quais são as soluções mais eficazes para cada caso. Porque necessariamente, por exemplo, há voluntários que muitas vezes o fato de você se aproximar e tentar ajudar, sem cobrança, muitas vezes também não vai fazer muita diferença. A pessoa não vai melhorar tanto, mesmo a longo prazo. Muitas vezes, para ela vai ser mais reeducativo ela ser desligada da instituição. Para ela entender que ela mesmo não tá se posicionando de que ela não quer aquilo para ela. Muitas vezes o desligamento dela do voluntariado, pela falta de disponibilidade, cumprimento das tarefas, depois de meses, anos, isso vai ser reeducativo para ela mostrar, olha, você não está se posicionando. Então, se você não se posiciona, o grupo precisa se posicionar em relação a você. Então, há casos que podem chegar a tal a gente fala esse termo como é que chama? De uma certa impactoterapia. Entende? Então, vai depender de cada caso qual é a abordagem que é mais amparadora para aquele caso. Vai ter que avaliar. Agora, a gente tem ainda pouquinho tempo, mas eu queria que você falasse assim, o que você considera que é o maior benefício, o que você mais ganhou nesse período aí de 18 anos que você está voluntariando, o que você seria assim, a síntese para você do voluntariado conscienciológico? No aspecto pessoal, assim, no meu caso, cada vez mais que você se dedica ao voluntariado conscienciológico, que é através, utilizando os recursos que tem disponíveis na conscienciologia, que principalmente a autopesquisa, e a aplicação de técnicas para você desenvolver diversas habilidades, sejam energéticas, parapsíquicas, intelectuais, o conjunto dessa obra toda no final, que me dá resultado maior, é sentir que eu estou obtendo uma das maiores conquistas evolutivas para mim, no sentido de desenvolvimento e aprimoramento pessoal, que eu não obtive em várias vidas. Então, no caso, para mim, estar dentro do voluntariado conscienciológico nessa vida é uma aceleração. Porque em várias e várias vidas eu fiz vários esforços semelhantes que tiveram eficácia muito menor, de nível de crescimento pessoal. Então eu comecei a atuar muito cedo em trabalhos mais sérios nessa vida. Então, para chegar hoje com 37 anos, comparando com vidas passadas que eu tive, com outras personalidades que eu admito que eu tenha vivenciado, eu vi que eu fiz superações além do que eu esperava. Então, acho que essa conquista íntima e evolutiva de pensar, nossa, o quanto que eu alcancei o quanto que eu evolui pessoalmente, qual foi a aceleração que eu tive, é um grande ganho pessoal. E no aspecto grupal, de você, assim, no passado, no meu caso, eu fiz parte de grupos, não nessa vida, em outras, né, que eram grupos voltados para fins anticosmoéticos, antiéticos, que era para fins belicosos, fins de doutrinação, e hoje está trabalhando num projeto onde você está pensando a nível global, terrestre, para ajudar o planeta a mudar a sua mentalidade, mudar o paradigma terrestre em relação a enxergar mais a própria consciência como algo importante para ser valorizado, o estudo da consciência e o desenvolvimento de uma ciência nova na Terra, a Conscienciologia. Isso, para mim, é outro ganho, de pensar assim, que eu estou fazendo parte disso. Porque eu sei que, assim, esse livro vai passar por várias gerações de voluntários. Com certeza. Então, quantos voluntários eu vou poder ter ajudado para poder pensar em como aproveitar melhor essa oportunidade do voluntariado conscienciológico, sabe? E desenvolver esse projeto para a humanidade.
Excelente. Olha, Ricardo, a gente teve hoje uma verdadeira aula aí sobre voluntariado, sobre conscienciologia, então acho que as pessoas que têm interesse em conhecer, teve aí um pouquinho, né, uma noção do que é essa ciência e como que a gente trabalha nessa ciência, que é dentro do voluntariado, né. Gostaria de dar um oi aqui para Carla Fernanda Fruerhauf, não sei se eu falei certo o seu nome, tá? Que acabou de entrar. A gente queria também deixar vocês convidados, porque o Ricardo, ele nem lançou o livro, gente. Aqui, ó, nós estamos fazendo um pré-lançamento, né? Aqui em primeira mão para vocês, porque o livro, ele ainda vai ser lançado. Aí eu gostaria que você falasse para a gente, né? A Editares é a editora, e vai ser no dia 22. 22 de janeiro, terça-feira, vai ser lá no Hotel Mabu. No Hotel Mabu, dia 22, aqui em Foz do Iguaçu. 19 horas. 19 horas. Se você quiser participar, colher o autógrafo aí direto do autor, então você está convidado e também convidado para participar com a gente do próximo Entre Livros, sexta-feira que vem, ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até sexta-feira.